Boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Eu queria vos deixar uma palavra hoje, nesta noite de sexta-feira, aqui no Grupo Hora Final. Você que tem a sua Bíblia, abra no livro de Romanos, no capítulo 14. Vamos ler o capítulo, tá? O título, na minha versão, na minha Bíblia atualizada, diz: Tolerância para com os fracos na fé. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater em opiniões. Um crê que pode comer de tudo, e outro, que é fraco, come só verduras e legumes. Quem come, não despreze quem não come. E quem não come, não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? E para seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Uma pessoa considera um dia mais importante que outro, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come. Porque dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor deixa de comer e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmos, nenhum de vós morre para si. Pois se vivemos para o Senhor, vivamos, e se morremos para o Senhor, morremos. De modo que, quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Porque foi com este propósito que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou também por que desprezas teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Bom, meus irmãos, esta palavra se encontra no livro de Romanos, capítulo 14. Você vai ler todo o capítulo, meditar, no que quer dizer essa palavra. Mas aqui eu vou deixar o meu ponto de vista, expresso nesse primeiro aqui versículo do 2 ao 3. Vamos ver aqui, ó. Um crê que pode comer de tudo, o outro que é fraco come só verduras e legumes. O que Deus está querendo nos dizer aí? Muitos têm fé para entender mistérios de Deus. Outros não têm essa fé. Aquele que tem fé para entender os mistérios de Deus, não julgue o que não tem fé para entender. Aquele que não tem fé para entender os mistérios de Deus, não julgue aquele que tem fé para entender. Nós não somos julgadores, por isso tenhamos cuidado naquilo que nós fazemos, no que nós dizemos aos nossos irmãos. Porque, de uma forma ou outra, se você censurar seu irmão de uma forma que aponte para ele, você pode vir sendo julgador dele. E nós sabemos que nós não podemos julgar ninguém. Uma palavra que diz na Bíblia aqui também fala: a vingança é minha, diz o Senhor, a vingança é do Senhor, o julgamento é do Senhor. Então, irmãos, não nos deixemos entrar em vãs discussões
condenando uns aos outros, apontando uns aos outros. Nosso objetivo é a unanimidade na fé, é estar unidos em Cristo, não separados por Cristo. Cristo não separa, Cristo une. Então nós temos que entender o nosso irmão. Temos que entender os mais fracos e temos que entender os mais fortes. Então, se você tem fé para comer carne, coma carne. Mas não julgue o teu irmão que só tem fé para comer legumes. Tem muita gente que jamais vai entender que o dízimo não é para ser praticado nesta instância, nesta aliança. E o que entende, sabe disso e usufrui do Senhor o melhor. Tem muita gente que não entende as dispensações da lei, da graça de Deus, e outros entendem as dispensações. Há igrejas que pregam uma coisa e outras que pregam outra. Nisso eu chamo a atenção, porque Deus, o Senhor Jesus Cristo, a figura do Deus na terra, Ele deixou somente uma palavra, para que todos que crescem nesta palavra vivessem também por esta palavra. Não andemos segundo aos nossos preceitos, aos nossos conceitos. Não andemos segundo a nossa vontade, mas sim segundo a vontade do Altíssimo. Não usemos os nossos preceitos, a nossa vã filosofia, mas usemos a palavra de Deus que é viva. Creio que está tudo aqui, de Mateus a Apocalipse, o que todo cristão precisa saber, o que todo cristão precisa estudar. Vamos esquecer as coisas antigas e nos guiar para o alvo da graça do Senhor. Porque se ficarmos perdendo tempo em aprender os mistérios da lei, esquecemos que nós somos salvos pela graça. A lei é para ser estudada aos mestres, a quem Deus chamou para serem mestres e instrutores. Ela foi dada porque estes têm a capacidade de entendê-la. Aqueles que não são chamados mestres, não queiram entender a lei, porque senão vão acabar querendo viver por ela. E acontecerá que estarão errados nos seus preceitos, nas suas ideias. Escutem os seus mestres, escutem os seus senhores, escutem aqueles a quem Deus levanta para ministrar sua palavra, para levar as boas novas, a verdade e os mistérios. Escutem. E vós, que não fostes chamados para ser mestres, e sim seguidores de Cristo, andai segundo a verdade, e não segundo a falsidade e a mentira. Observai a lei de Deus e a lei da graça de Cristo, e quereis viver pela graça de Cristo e não pela lei que condena para a morte eterna. Então, essa é a palavra de hoje, meus irmãos. Que nós possamos entender a palavra de Deus não com os nossos próprios sentidos, mas com o Espírito de Deus que está sobre nós. Eu quero que esta noite todos sejam muito abençoados e alcançados pela graça de Deus. Eu sou um miserável pecador. Eu sou pequeno. Mas mesmo assim Deus tem me revelado. Mesmo assim Deus tem me ajudado e me mostrado grandes coisas. Não nos consideremos mais que os outros nunca. Sejamos sempre humildes. Andemos na fé. Uma boa noite para todos e que Deus abençoe abundantemente a vida daquele que está ouvindo esta mensagem.